Mensagem do Calvário. Diga comigo, a mensagem do Calvário. Quando nós olhamos a mensagem do Calvário, se puder, viu, Lucas, fazendo um favor? Essa daqui, ó. Isso. Nós observamos aqui todo o processo que Jesus passou. E aí nós temos, foi por você. Então, lembrando que a Santa Ceia, que é uma lembrança que nós temos para recordar tudo o que foi passado, ainda que muitas vezes fala de morte, mas a Santa Ceia não foi instituída nem pelo padre, nem pelo pastor, foi o próprio Cristo. E se ele deixou essa ordenança, eu tenho que estar fazendo essa reflexão. Eu imagino, se a gente não tivesse todo mês aí a reflexão da Santa Ceia, possivelmente a gente não ia ter na nossa memória aquilo que Jesus fez, porque a gente ia pular. Não quero ver morte, não quero ver o sofrimento, então não vou fazer. E aí viraria no esquecimento. Mas Jesus já deixou bem claro, vocês façam em minha memória. É uma ordenança, fazer isto. E quando nós olhamos para o texto bíblico que está em 1 Coríntios 11, 26, diz ali, porque eu recebi do Senhor, é aquilo que a gente sempre fala aqui, muitas vezes lendo esse texto. Eu recebi do Senhor. Quem recebeu do Senhor? O próprio Paulo, o apóstolo Paulo. O que também vos entreguei. Então ele também entregou, e hoje está aqui registrado na carta também de Paulo, lembrando que os evangelhos falam sobre a morte de Cristo, mas Paulo agora ele vem dizendo que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. A noite, irmãos, que ele foi traído, a noite que ele estava lá com os discípulos, a noite que ele estava agradecendo a Deus, como hoje nós estamos aqui agradecendo, e de repente, do nada, aparece lá o traidor, que por sua vez, agora quando ele vai no Getsemane orar, a Bíblia fala que o próprio Judas veio, e o sinal que ele deixou para os soldados que deveriam prender, e quem realmente era o Cristo, é aquele que iria dar um beijo. Então você percebe que o beijo nem sempre é um sinal de amor verdadeiro, porque Jesus recebeu um beijo, mas era uma traição. Então, se você já foi traído, se você muitas vezes sentiu o que é traição, Jesus sabe muito bem o que é isto. Mas observamos, ele diz: fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, que ele pega o pão, isto é o meu corpo que é dado por vós. Uma coisa interessante, o pão não é literalmente o corpo de Cristo, porque muitas vezes na tradição que nós aprendemos que não poderia nem mastigar, não é verdade? Porque se mastigasse era o corpo de Cristo. Não, ali simboliza o corpo de Cristo, porque quando Jesus pegou o pão e disse: este é o meu corpo, ele não tinha morrido ainda, então não era o corpo literal de Jesus, era um simbolismo. Então ele pega também ali o cálice, onde havia o vinho, que é o suco de uva, e disse: este é o meu sangue, mas ele não tinha derramado o sangue ainda. Você percebe que a instituição inclusive da ceia foi uma substituição da Páscoa, porque realmente, se for analisar, era a Páscoa que Jesus estava celebrando. E a Páscoa para o judeu, que se levava era pão e vinho? Não. O que se levava na Páscoa era para ser comido ali o cordeiro assado no fogo, era para ser também comido pães sem fermento e ervas amargosas. Não era ovo de chocolate, né? Ainda que não tem problema de você comer aí o chocolate, apesar que está caro. Não sei como é que vai fazer dessa vez, mas está caro. Mas é muito bom, né? Chocolate é bom. Mas o que acontece? Jesus substitui agora aquilo que era feito por tanto tempo, e ele apenas dá dois elementos, o pão e o vinho. E ele faz a comparação, sendo o seu corpo e o seu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então estamos anunciando na Santa Ceia que ele morreu, isso é fato. Mas também estamos anunciando que ele vai voltar, porque ele está dizendo assim: até que ele venha.
Irmãos, e mais do que nunca, nos dias atuais, estamos vendo aí relatos do que ele já tinha previsto. Haveria guerra, rumores de guerra, então vamos lá, né? Com Israel, e o negócio está aumentando. Estamos vendo a Ucrânia, o negócio aumentando. Estamos vendo burburinho de guerra e rumores de guerra para todo lado, que pode até ter aí uma bomba nuclear. Até o Trump falou isso, né, lá conversando com o Zelensky, dizendo: olha, a gente está tentando trabalhar para não acontecer uma terceira guerra mundial. E realmente pode acontecer. A China, né, com Taiwan, tudo isso está acontecendo. Tremores de terra, que nem esses dias nós tivemos em Marília, 3 pontos na escala Richter. Marília, pastor, olha só. Será que a gente não consegue acordar que a volta de Jesus está acontecendo? A pandemia, nós estamos vendo aí aumentando, outros casos daqui e dali, né? Outras doenças aparecendo. Tudo isso é sinal da vinda de Cristo. O amor se esfriando, tudo o que nós estamos vendo é sinais da vinda de Cristo, até que Ele venha. E a pergunta é, Jesus mesmo deixou bem claro: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo no meu reino. Então aquela pessoa que fala assim: tudo bem, é Santa Ceia mesmo, não vou participar. Não, Jesus deixou bem claro: se eu não comer e não beber, não comer do seu corpo, não beber do seu sangue, não tem parte no reino. É muito sério. Como eu disse, hoje já morreu uma pessoa, né, o esposo da Genoveva. Essa semana eu fui fazer o velório de um outro que morreu com 56 anos, infartou. E como eu disse, aqui onde vocês estão sentados, pessoas que sentavam aí, de repente ligaram para mim: o que está acontecendo? Morreu. Então, de repente, pode ser o próximo você, pode ser eu. E a pergunta é: se eu morrer, como é que eu estou? Eu me garanto na minha salvação? Porque lembrando que Jesus deixou bem claro: olha, para você ser salvo, primeiramente, você tem que se arrepender. Uma mudança de pensamento, uma conversão genuína. Se você não nascer de novo, você não entra no céu. A segunda coisa que Jesus deixou bem claro: ir de pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15, 16. Quem crer e for batizado, olha lá, o batismo nas águas, e for batizado será salvo, salvação da alma, mas quem não crer será condenado. E agora a Santa Ceia também, que ele deixou instituído, dizendo: aquele que não comer, aquele que não beber, não tem parte comigo no meu reino. Então, irmãos, é muito sério. Eu preciso analisar o seguinte: eu preciso me consertar, eu preciso estar na presença de Deus. Pastor, não é fácil. Você pensa que pastor também é fácil? Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos o gigante para vencer todo dia, temos aí um leão para matar todo dia, tem muitas vezes um urso para matar, igual Davi. Mas a nossa força não vem de nós, vem do Senhor. Então a força, o Espírito Santo que se move dentro de nós, é Ele que nos capacita, até para vir aqui hoje. Talvez foi uma luta para você chegar aqui hoje, talvez para assistir esse culto, foi uma luta, mas o Espírito Santo te capacitou e você está aqui. O Calvário nos fala sobre o seguinte: do triunfo de Cristo sobre o diabo. Então, quando eu estou em Cristo, eu venço também o diabo, eu venço as obras das trevas. E como que ele venceu? Conforme a palavra de Deus. Olha lá em Gênesis 3,15. Bíblia linguagem de hoje: eu farei com que você, serpente, e a mulher sejam inimigas uma da outra. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Então a palavra de Deus diz que a serpente seria inimiga da mulher. A mulher quer ver a serpente, quer o quê? Vamos matar. A pastora mesmo, se eu ver uma serpente, né, deixa empicadinho. Foi a palavra de Deus. E foi logo depois do quê? Da tentação, que cedeu. Inclusive foi Eva que comeu do fruto e deu para o marido.
E agora então houve a separação. Mesmo na separação, tendo a maldição, porque agora o homem do suor do rosto teria que trabalhar para comer ali do seu pão, a mulher também teria agora a dor na conceição, ou seja, quando ela realmente for ter filhos. E ali houve a separação de Deus e o homem. Mas mesmo assim, logo em seguida, Gênesis 3, logo depois da queda, Deus não deixou o homem à mercê. Ele fala o seguinte: assim também serão inimigas da sua descendência, a descendência dela. Esta descendência da mulher esmagará a sua cabeça. Quem que era a descendência da mulher? Jesus Cristo. Que da mulher viria o quê? Jesus, da semente da mulher, e você, a serpente, picará o calcanhar da descendência dela. É o que nós temos visto por causa do pecado. O pecado tem vindo sobre a humanidade. Então a descendência da mulher, que somos nós também, estamos aí, todo dia nós temos que se arrepender, todo dia nós temos que buscar o Senhor. E eu falo o seguinte: quando a gente começa a fazer as coisas da carne, o que você tem que fazer? Jejum nela. Como, pastor, não estou conseguindo dominar a minha carne. Jejum nela. Porque quando você não consegue mais dominar a sua carne, você tem que fazer jejum. Então a carne, você está querendo mandar aqui, não, você não vai comer amanhã. Você não vai tomar água amanhã, você não vai almoçar amanhã. Quem manda aqui, carne, não é você. E aí você fortalece o teu espírito. Se você está muitas vezes fraquejando em qualquer área que você não está conseguindo dominar, jejum. Faça jejum, a carne vai reclamar. Ela vai lutar, mas é o único jeito de você vencer ela. Então, se você está aí muitas vezes passando por esse processo, essa semana já comece um jejum, em nome de Jesus. Voltando, Colossenses 2: e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Lá na cruz, irmão, Jesus venceu todo principado, toda potestade. Jesus, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E a Bíblia fala que no dia do juízo, todos estarão lá, inclusive o diabo, os seus anjos, seus demônios, e vão ter que se prostrar diante de Jesus, dobrar o joelho. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Ele vai ter que confessar e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 1,18: e o que vivo fui morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho a chave da morte e do Hades, do inferno. Jesus tem o poder, irmãos. Todo poder pertence a Jesus. Ele tem a chave da morte, e assim como ele ressuscitou Lázaro, que estava 4 dias morto, ele também tem a chave do inferno. E a Bíblia fala o seguinte: a porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. Ele é o Senhor. Então ele triunfou sobre o diabo. Também nós temos aqui a vitória de Cristo sobre o pecado. Colossenses 2,13: e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne. Então o pecado, a Bíblia fala que nos separa de Deus, e o pecado então faz de nós como zumbis. A gente viu muitos filmes aí falando de zumbis, né? Então quando você não está em Cristo, você é um verdadeiro zumbi, ou seja, é um morto-vivo. E ele diz aqui: mas em Cristo nós fomos vivificados, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. Que coisa maravilhosa, irmãos, o perdão. O perdão é bem fácil de você entender, porque é uma dívida. A ponto que o Pai Nosso, ele fala assim, tem duas versões, né? Tem a evangélica e tem o católico. O católico, ele vai lá: perdoa as nossas ofensas. O evangélico fala: perdoa as nossas dívidas, que acaba sendo quase a mesma coisa. A dívida que o evangélico tira, possivelmente, é daquele homem que devia 10 mil talentos, era uma dívida impagável, e ele chegou pedindo misericórdia e foi perdoado. Mas quando ele saiu, encontrou alguém que devia 300 denários e não perdoou. A ofensa é realmente no sentido
quando você peca, você está ofendendo a Deus. E é necessário você então, como diz lá, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E lembrando que na cruz Jesus, ele deixou bem claro isso, porque ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão é essencial, inclusive na ceia, porque ele disse: se você não perdoar, eu também não te perdoo. Então é muito importante a gente fazer essa autoanálise, porque ele nos perdoou, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Ou seja, quando nós temos uma dívida, e essa dívida, alguém chega para nós e diz para cada um de nós: não precisa mais se preocupar com essa dívida, porque eu vou pagar para você. Como é que você ficaria? Opa, não tem mais dívida. Aí você tem aquela promissória, ou muitas vezes aquele cheque, e aquela pessoa então rasga aquela promissória, ou se não rasga aquele cheque, olha, você não tem mais que se preocupar, porque eu paguei a sua dívida. Como que você ficaria? Aquela dívida que você tem aí hoje, se chegasse alguém amanhã: olha, estou pagando a sua dívida. Acho que alguns iam dar uns pulinhos, né? Uns pulão. Opa, glória a Deus, não tem mais a dívida. Assim foi, irmãos, o que Jesus fez por nós. Lá na cruz do Calvário está dizendo que ele, havendo riscado o escrito de dívida, nós tínhamos uma dívida impagável, não tinha como pagar. A salvação da nossa alma era um preço muito alto, mas Jesus foi lá na cruz do Calvário, e ele então riscou aquela dívida. Oh glória, você não tem mais dívida. Diga para o seu irmão: você não tem mais dívida. Quando há um arrependimento sincero e verdadeiro, você não tem mais que se preocupar, porque ele perdoa os teus pecados, e a Bíblia fala o seguinte, que ele lança os nossos pecados na profundeza dos mares, e não se lembra mais. Não se lembra mais. Voltando, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando aonde? Na cruz. É aquilo que você está vendo aqui, ó, pagou. E tendo despojado os principados e potestade, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Glória a Deus, porque lembrando que o diabo é o acusador. A tendência do diabo é nos acusar, mas Jesus chega lá e diz: olha, foi pago, eu paguei um preço alto para libertar. Então hoje nós estamos livre para glorificar o Senhor, livre para exaltar o Senhor, livre para realmente louvar a Ele com o nosso coração na presença do Senhor. O Calvário também nos fala do lugar do encontro do homem com Deus. É lá que nós nos encontramos, encontro com Deus. Na cruz é onde a renúncia, aonde a confissão. 2 Coríntios 5, 17 ao 19. Pelo que, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aí? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, aquilo que eu fazia que não agradava a Deus já passou, e eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. É Deus pegando através da mão de Jesus, né? Jesus pegando a mão de Deus, e Jesus também pegando na mão do homem. A reconciliação aconteceu na cruz do Calvário. E nos confiou também o ministério da reconciliação. Hoje, quando nós pregamos o Evangelho, dizendo: se arrependa, olha, aceite a Cristo, viva o Evangelho, é o ministério da reconciliação, que Deus deu oportunidade para mim e você reconciliar aqueles que estão separados de Deus. Olha que privilégio. Era para os anjos terem aí, eles gostariam de fazer isso, mas Deus deixou para mim e para você. Nós somos aqueles que temos o poder de trazer a reconciliação ao mundo perdido, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Eu pergunto: você já trouxe a palavra para alguém da sua família essa semana, para alguém do seu trabalho, para alguém muitas vezes das suas redes sociais, anunciando esta pessoa a reconciliação que Deus realmente ofereceu para ela? Porque se ela morrer, ela vai para o inferno, mas você precisa pregar. É aí
A decisão é dela, da escolha, mas o ministério da reconciliação Deus deu para mim e para você. O Calvário também nos fala da esperança da reconciliação. Aquilo que eu tentei passar para vocês agora há pouco. Jesus na cruz do Calvário, ele pega na mão de Deus e pega na mão do homem. Aí em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então o único mediador, irmãos, não é mediador, é mediador. Não há outro a não ser Jesus. Ele está dizendo, e os homens, Jesus Cristo o homem. Só Jesus pode reconciliar o homem que estava separado de Deus, perdido, e isso ele fez lá na cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue. Então o sangue de Jesus nos justifica. Nós éramos injustos, mas nos tornamos justificados. Seremos por ele salvo da ira. A ira de Deus virá sobre a humanidade, irmãos, e não somente na época da tribulação, mas também virá no lago de fogo. Deus é bom, mas a Bíblia relata que a maioria vai para o inferno. E a bondade de Deus nessa hora, como é que fica? Mas aí entra a ira de Deus. A ira de Deus virá sobre aqueles que desobedecem à palavra de Deus. Então Deus é bom. Ele é tão bom que ele deixa você semear qualquer coisa. Mas também Deus é muito bom porque ele é justo. O que você plantar, você vai colher. Então o que você tem plantado? Então que você possa analisar aquilo que você está plantando. Diz aqui ainda, porque se nós quando éramos inimigos, porque lembrando que o pecado nos separa de Deus, nos faz inimigos de Deus, mas nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte do seu Filho, ou seja, Cristo lá na cruz do Calvário, a sua morte trouxe vida para nós, nos reconciliou, seremos salvos pela sua vida, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem foi esse homem que entrou o pecado no mundo? Adão. Por um só homem entrou o pecado, a humanidade toda, pelo pecado a morte, porque até aí também Adão não tinha morte, a morte só veio por causa do pecado. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que aí eu tenho que ir no velório, e já fiz mais de 5.000 velórios. Já pensou, dá para computar isso? Mais de 5.000 velórios o pastor já fez. Então não quero fazer o seu velório, tá bom? Mas se precisar, eis-me aqui. Né? E muitas vezes a gente faz velório até do defunto que não é nosso, né? Muitas vezes o pessoal liga, pastor, morreu, não conheço, mas vamos lá. Vai adiantar eu pregar lá para a pessoa, muitas vezes que morreu sem salvação? Não, mas eu prego para aqueles que estão ali, que ainda têm chance. É isso que eu faço, porque a salvação é só enquanto eu tenho vida. Diz ali, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, quem que obedeceu? Jesus, muitos serão constituídos justos. Oh glória, através de Jesus nós somos justificados, porque Ele obedeceu, e obedeceu até a morte, Ele foi até o fim, por mim e por você, graças a Deus por isso. Ainda o Calvário nos fala da dívida que foi paga. Como eu disse, um pagamento não foi ouro nem prata, mas foi o sangue do Filho de Deus. João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois, numa cana de sopo uma esponja ensopada de vinagre, e lá chegaram à boca. Jesus estava na cruz já 6 horas, irmãos. Ele foi crucificado às 9 da manhã e era 3 horas da tarde. Imagina o sol lá em Israel. Hoje nós estamos reclamando do sol, né? Agora Jesus lá, cravo nas mãos, sem anestesia, sem nada, cravo nos pés, coroa de espinho. As pessoas muitas vezes zombando lá embaixo, Jesus passando por tudo isso. Aí inclusive de manhã nós falamos que Jesus, ele nas 3 primeiras frases dele, ele não pensa nele.
A primeira frase dele, ele fala: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. A segunda frase dele também não foi pensando nele, foi em relação ao malfeitor que estava lá, dizendo: ainda hoje estará comigo no paraíso. E a terceira frase é quando ele olha para ali João e Maria, e fala assim para Maria: Maria, eis aí o teu filho. Porque ele estava vendo Maria, que o gerou, sofrendo ali aos pés da cruz. E ele então, agora, ele faz isso. Aí sim, depois ele vai falar outras coisas, entre elas: tenho sede. E era costume, para quem estava vivendo na crucificação, não beber água, eles não davam água, mas eles davam o quê? Ali um vaso cheio de vinagre. Por quê? O vinagre era meio anestésico, então ia diminuir um pouquinho a dor. Mas Jesus também não quis, porque senão ele ia ficar meio abobado, alguma coisa assim. Então Jesus preferiu não tomar, porque realmente ele sabia que ele deveria pagar um alto preço por mim, por você. Ele foi até o fim por você, ele foi até o fim por mim. E aí eu pergunto: até onde você tem ido por Jesus? De repente você fala: Senhor, eu tô, até aqui eu vou, mas o cigarro eu não largo. A bebida, Senhor, não vou largar não. A prostituição, adultério, Senhor, não. Pornografia, não vou deixar não. Senhor, a mentira. Jesus foi até o final por você e por mim. Então que você possa dizer: Senhor, amém, é isso que o Senhor quer? Então a partir de hoje, Senhor, em nome de Jesus, isso não vai fazer parte da minha vida, porque é isso que Deus quer da minha vida e da sua vida. E diz aqui, então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse, porque foi colocado na boca, a Bíblia fala em outro texto que ele não bebeu, diz aqui: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Naquele momento, quando ele também fala em outra, porque lembrando que os evangelhos, cada um fala de uma forma, e de outra visão dos apóstolos, você vê ali Jesus dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque a pior dor que Jesus passou, que eu falei até de manhã, não foi os cravos nas mãos, não foi os cravos nos pés, não foi ali muitas vezes a coroa de espinho, não foi a zombaria, não foi, porque o meu pecado, o seu pecado estava sobre Jesus, e por causa disso o pecado da humanidade estava sobre ele. Deus teve que virar as costas para Jesus. Essa foi a pior dor de Jesus, a ausência do Pai, ele que nunca ficou longe do Pai. Então foi o maior sofrimento de Jesus. O Calvário ainda nos fala da porta da redenção que se abriu. Olha ali, duas portas, dois caminhos, dois destinos. É o que eu preciso entender. João capítulo 10, versículo 9, Jesus dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então agora Jesus é esta porta, e entrará e sairá e achará pastagem. Mateus 7, entrai pela porta estreita, porque não é fácil, irmãos. A porta estreita é difícil, tem que renunciar, tem que carregar a cruz, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aquilo que a pastora falou, o carnaval, a festa da carne, muitos cristãos, até eu ouvi falar Aline Barros também, tantos outros, né, fazendo em o nome de Cristo sendo envergonhado, pastor bebendo, misericórdia, entendeu? Então tudo isso, irmãos, estamos vivendo o tempo do fim, e ao mesmo tempo os escândalos virão, mas a Bíblia fala: ai daqueles que produzem o escândalo. Voltando, os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são que encontram. Eu pergunto: você já encontrou essa porta? A porta estreita? Porque é difícil, não é fácil, mas vale a pena estar nela, porque é o caminho da vida. Ainda o Calvário nos fala da aproximação do homem com Deus. Olha o que nós temos aqui: salvação não é um presente que recebemos mesmo, a salvação é um presente que recebemos mesmo sem merecer. Nós não merecemos esse presente, mas Deus nos dá. Efésios 2, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, ou seja, a graça de Deus, o favor imerecido, ninguém merecia. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Irmãos, é a graça de Deus. Ninguém vai entrar no céu se não é a graça.
É essa graça maravilhosa, porque o próprio Jesus mesmo nos orienta: não julgueis para não ser julgado. Muitos naquele dia vão ter surpresa lá no céu, porque aquilo que aconteceu com o ladrão da cruz, na última hora se arrependeu. Se nós não tivéssemos escrito, muitos iam dizer: os dois foi para o inferno. Mas vão ter muita surpresa lá no céu, e muitos que talvez estão na presença de Deus não vão entrar. Então, mas que você realmente possa entender: eu preciso estar na graça, na misericórdia de Deus. Mas a graça não é para eu pecar, a graça é para eu viver em santificação, porque por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é o presente, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é um presente que Deus nos dá. E aí, para a gente encerrar, o Calvário nos fala, vamos lá? Vamos ler todo mundo junto? Do triunfo de Cristo sobre o diabo. O outro, da vitória de Cristo sobre o pecado. Terceiro, do lugar do encontro do homem com Deus. O quarto, da esperança da reconciliação. O quinto, da dívida que foi paga. O sexto, da porta da redenção que se abriu. O sétimo, da aproximação do homem com Deus. E agora o que nós temos aqui em 2 Timóteo? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Que coisa gostosa, irmãos, saber que esta graça se manifestou e chegou a mim e a você. Aí o cristão pode se esquecer de muitas coisas, mas jamais da mensagem do Calvário. O Calvário é a fonte da redenção. Que eu e você possa ter isso em mente quando participamos da ceia do Senhor. O Calvário é a fonte da redenção. Pastora Bia, eu quero que você neste momento, enquanto a Alessandro, o Milton vai estar passando aí o pão e o vinho para participarmos, eu quero que você fique em oração em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, pode ir passando, fazendo um favor. Eu quero que você neste momento esteja aí fazendo uma reflexão de tudo que nós falamos do Calvário. Mesmo você que não vai participar da ceia, você vai participar das bênçãos de Deus. Então não pensa que talvez isso não tenha importância para você também. Não, tem uma importância muito grande. É importante você saber que você é amado de Deus, amada do Senhor, e a graça de Deus está sobre nós. Pai amado, Pai bendito, aí está, Senhor, os teus filhos que estão recebendo o cálice, ó Deus, que contém aí o pão, o vinho, cada um dos teus filhos que irão participar da ceia, ó Deus, que verdadeiramente aqueles que estão em casa também possam fazer com a consciência que realmente o preço que foi pago foi para a nossa redenção. Senhor, ninguém realmente merece, ó Deus, aquilo que foi feito na cruz do Calvário, mas através da tua morte, através do teu sacrifício, o inocente morrendo pelo culpado, hoje nós temos vida abundante, temos a salvação, temos a vida eterna, temos a graça de Deus. Deus continua a fortalecer-nos na fé, não nos deixe desviar dos teus caminhos, não nos deixe abandonar a fé, mas que possamos chegar até o final, assim como o Senhor foi até o final por mim e pela humanidade, que possamos ir até o final por Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. A palavra do Senhor nos diz que na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Comemos todos em nome de Jesus. Semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos recolher neste momento o seu dízimo, a sua oferta. Em nome de Jesus, você que tem sido fiel ao Senhor, a sua fidelidade também é a palavra de Deus que nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Como eu disse, essa igreja ela tem sido generosa também, tem socorrido muita gente, até na África, missões, graças a Deus por isso. Vem cá, Milton, faz essa oração, querido. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui hoje, Pai, nesse dia tão gracioso, tão
importante, Pai, que agora que iremos dar nosso dízimo, a nossa oferta, Pai. Que abençoe, Senhor Deus, ricamente, Pai, nós todos aqui, Senhor Deus. Que abençoe também aqueles que vão dizimar e ofertar. E aqueles também que por agora, Senhor Deus, não têm. Eu sei que o Senhor dará a graça, Senhor Deus, que de cada dia, Deus, abençoá-lo para que um dia tenha, em nome de Jesus. Amém. Enquanto o nosso irmão Milton vai estar recolhendo a sua oferta, o seu dízimo, mais uma vez, você que está em casa, nós temos o nosso Pix, que é o 1646-275/1000-40. Enquanto isso, a pastora Bia vai estar, você que já entregou o seu dízimo, a sua oferta, eu quero que todos venham para cá para receber a unção dos dizimistas. Eu falo todos, mesmo aqueles que não são dizimistas, porque a gente não quer expor ninguém. Então, mesmo você que não está dando dízimo, você sabe que não está dando, mas tendo oportunidade que você o faça, porque tem bênção. E você que o faz, venha receber todos aí em nome de Jesus. A unção é na mão. Esse azeite veio lá de Israel e esta unção é para abençoar você, sua vida financeira, em nome de Jesus. Que você realmente possa vir pela fé, receber aí esta unção em nome de Jesus. Pai, abençoa cada um dos teus filhos, Pai, que estão recebendo neste momento esta unção, e que o Senhor, ó Deus, possa prosperar o teu povo. Abençoa aqueles que têm sido dizimistas, que nunca te faltar o teu cuidado, a tua provisão, e mesmo aqueles que não têm conseguido, que o Senhor dê recursos, dê condições, para que eles saibam que há princípios em obedecer a tua palavra, e sabendo que quando nós obedecemos, tem promessa. Então o Senhor disse que abriria janelas dos céus, que o Senhor repreenderia o devorador, que o Senhor traria a maior abastança. Então faça cumprir a tua palavra, Pai. Abençoa todos os teus filhos, aqueles que estão em casa também, talvez não recebam essa unção, mas que a unção do Espírito venha sobre eles também, abençoando a todos, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos neste momento louvar o Senhor. Fique de pé com a pastora Bia, com a Letícia, o André. Vamos cantar o último louvor para depois encerrarmos em nome do Senhor. Depois pega o caderno para nós. Te abençoe e faça brilhar seu rosto. Dá som para Letícia, por favor, pessoal. Em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. Amém. Teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, com a família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás e diante
contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, no teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. Amém. 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 Tua presença te acompanhe por detrás e diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, no teu riso, no teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. 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 Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Amém. Amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Agradecendo aqueles que estão aí conosco. Na oração temos a Solange Clementino, temos a Paulinha, Joelson, nós temos também Irene Ramalho Penápolis, Andréa Salles, a Nadir, que não tem conseguido vir domingo de manhã, mas está assistindo. Um abraço para você, Nadir. Deus abençoe, Luiz. O Lucas Henrique, José Joelber também está assistindo. No YouTube nós temos a Naara, que está assistindo lá no Peru. Deus abençoe grandemente todos os nossos irmãos peruanos. E a Melanie também curtindo. No Instagram nós temos a Emily, aí a filha do nosso irmão Emerson, e também da Lucy e o irmão Júnior aí. Deus abençoe. A Marli Resch também, a Tatiana conosco, Deus abençoe Tatiana, e a dona Marilena, olha só, também assistindo. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Eu quero chamar todas as mulheres. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, então eu quero que as mulheres aqui presentes venham aqui rapidinho, em nome de Jesus. Interessante que de manhã tinha mais mulher do que homem. Hoje está até equilibrado agora à noite, né, das mulheres. Mas de manhã eu fiquei até surpreso de ver, né, nós estava bendito ao fruto entre as mulheres. Foi bênção. Nós vamos estar orando. Vem cá, Letícia. A Letícia vai estar orando pelas mulheres, né, Letícia? É isso aí. Eu quero que vocês fiquem aí juntamente com a Letícia. De manhã a pastora orou, agora a Letícia vai estar orando também, em nome de Jesus. Amém, Senhor meu Deus e meu Pai, nós colocamos nossas vidas diante do seu altar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor continue nos trazendo a graça, continue trazendo sabedoria, que cada uma de nós como mulheres possamos ser embaixadoras de Cristo, possamos alcançar, Senhor, vidas, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, não só nós que estamos aqui no presencial, mas as mulheres que estão na live, que todas nós possamos ser cheias do Teu poder, do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus, nós te damos graça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, mulheres. E agora, aproveitando, vamos então, é só encerrar, pode ficar aqui mesmo. Levante a mão todos nós. Pai, muito obrigado por este culto.
por cada uma que está assistindo, aqueles que vão assistir. Obrigado, Senhor, pela Santa Ceia, obrigado pela Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que abençoe esta semana, seja uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de milagres, uma semana, Senhor, Deus, de bênção. Abençoa, Senhor, o Teu filho, inclusive o Rogério, o Arthur, que vão estar voltando para Votuporanga. Acampa os Teus anjos nesse carro, livre de acidente, de atropelamento. Abençoa todo o Teu povo que está retornando para a sua casa. Guarda, proteja. Deus, continue derramando da Tua presença, da Tua alegria. Se tem alguém triste, se tem alguém cansado, se tem alguém angustiado, se tem alguém preocupado, se tem alguém que está vivendo ansiedade, Deus, caia por terra agora toda a ação do diabo, toda a obra de bruxaria, obra de feitiçaria, todo o poder das trevas, nós repreendemos agora e ordenamos que caia por terra, saia, em nome de Jesus. Dá-nos a Tua bênção, a Tua paz, a Tua alegria e o Teu renovo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Levante a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre e todo dia comigo. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.